Luz, paz e luz em sua vida. Pois bem, dando continuidade à materialização dos espíritos, nesse segundo vídeo eu quero deixar bem claro sobre a fonte do ectoplasma, ou seja, a fonte da materialização do espírito. No terceiro vídeo, na terceira palestra, iremos falar sobre como acabar com essas fontes, tá bom? Pois bem, para deixar bem claro, na primeira parte, no primeiro vídeo, nós mostramos a realidade que os espíritos podem se materializar, eles podem matar pessoas, só que eles precisam de uma fonte de energia que dê a ele força na matéria, ou seja, eles botam a mão dentro da árvore e saem do outro lado, mas se ele se ectoplasmar, ele vai e consegue balançar a árvore, mas também ele consegue apanhar. Mesmo ectoplasmados, depende da energia que ele se ectoplasmou, eles são rápidos, na maioria dos casos. Alguns são lentos e, na maioria deles, 90% dos casos da materialização dos espíritos, visíveis, porque eles podem estar materializados e invisível. Eles têm uma deformação, são carcundas, puxam uma perna, um braço, alguma coisa, por causa da dificuldade de organização da energia que recebeu. Pois bem, se você não viu o primeiro vídeo sobre a materialização dos espíritos, assista para você compreender bem o que eu vou falar a partir de agora. Quero convidar você também para ouvir um vídeo meu. Eu vou colocar o link aqui. O nome dele é Perigo das Casas Fantasmas. Ou seja, há um perigo muito grande, aonde em casos que eu acompanhei, a casa cheia de espírito tomava conta da mente da pessoa. A pessoa fica doida, fale, perde a esposa, perde o marido. Então tenham muito cuidado ao comprar uma casa e um carro, porque ele pode estar ectoplasmado, pode estar cheio de espíritos. Pois bem, se você ouviu a primeira palestra, a segunda você vai compreender bem. E a terceira é a solução para acabar com essa ectoplasmia. Um lugar pode ter vários espíritos, acontecer vários fenômenos, sem ser ectoplasmado. Quando o demônio ectoplasma, é porque na maioria dos casos, ele já está no lugar há muito tempo, e aí ele começa a arrastar coisa, arrasta mesa, travar as portas, abre porta, principalmente banheiro ou no lugar próximo à fonte de ectoplasmia dele. Pastor, quais são as fontes que dão ao demônio ou aos espíritos, que tem uma diferença muito grande, demônio e espírito, o poder de agir na matéria? Quais são as coisas? Deixe bem claro, então vou deixar bem claro para você. Fonte do ectoplasmia. Agora, existem várias delas, né? E uma delas que eu acho muito forte é a adoração. Veja que o demônio, quando se apresentou diante de Jesus, ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Por que o demônio queria que Jesus adorasse ele? Será que existia algo moral, ou se Jesus se ajoelhou diante de mim? Só isso, né? Não, porque no momento que Jesus Cristo se ajoelhasse e adorasse o demônio, a energia do peito de Jesus, que era tremenda, iria para esse demônio, e esse demônio ia ter poderes tremendos com a energia da adoração de Jesus. Já parou para pensar nisso? Parou não, né? Agora eu vou te dizer mais. Aqueles lugares, morreu fulano, foi estuprado, alguma criança de 4 anos foi estuprada, está fazendo milagre, vamos adorar, e tome vela, e tome oração, Ave Maria, que Deus Pai, Pai nosso que está no céu. Ali é um perigo, porque quem está recebendo aquela adoração não é Deus, também não é a criancinha que morreu, às vezes, na maioria dos casos, o espírito que usou alguém para matar essa criança. É o estuprador, ou seja, é o demônio que está dentro do estuprador. Então tá lá a velhinha, e o demônio está no peito da velhinha, tem uma luz, e essa luz vai direto para a fonte da adoração.
Os demônios precisam de adoração. Se o cara adora o demônio, ele dá ao demônio a força que ele precisa. Se o cara adora uma estátua, dentro dessa estátua tem uma energia que fica girando, uma bola de fogo. Aí o espírito que está dentro dessa estátua pega essa bola de fogo, ele arranca uma árvore, ele voa, ele faz até milagres. A fonte da adoração é muito forte. Não é por isso que o demônio, Belzebu, quando se encostou perto de Jesus, ele disse: olha aí, ó. Olha a festa ali, ó. O cara não dá R$1 para a igreja. Agora na festa ele gastou R$10.000, ó. Vamos lá. Ó, olha aquelas negras ali peladas dançando. Olha tudo isso. Reinos, guerra, generais poderosos. Tudo isso eu te dou, se você me adorar, Jesus. Você acha que o demônio é burro? O demônio pode ser o que for, mas menos burro ele não é não. Ele não é burro não. Ele sabia que se Jesus dissesse sim e o adorasse, ele... Eu fiquei todo arrepiado. Ele iria ficar muito forte. Então, lugares de adoração a deuses estranhos e santos estranhos são fontes de ectoplasmia. De noite aparece uma bolinha de luz, às vezes amarela, às vezes azul, queimando. Ali é o poder do ectoplasma. Ele está tentando dominar aquela energia, ele está tentando montar naquele cavalo. E essa energia também depende de fases da lua, né, e de horário. Ou seja, de dia dificilmente um demônio se materializa de dia. Para ele se materializar de dia tem que ser uma fonte tremenda. Então ele também não gosta da luz do sol. A luz do sol interfere na ectoplasmia, na materialização, né? Geralmente no espiritismo o nome ectoplasmia é usado por aquele líquido que sai do nariz ou da boca do cavalo e forma-se uma criatura. A criatura fica em pé, não fala, só faz olhar. É um demônio, né? Chama de ectó, ou seja, saindo para fora, é um líquido. Mas também é usado para definir as simples palavras materialização dos espíritos. Lembre-se que se um anjo pode se materializar, um demônio também pode, né? Então a lei, ela favorece a um e a outro. A lei não é nem por um nem por outro. Então a adoração, tenha cuidado a quem você adora, viu? Eu não quero interferir na sua religião não. Eu sou um pastor exorcista que trabalha com libertação. Eu quero que você viva bem e seja feliz e vá para o céu. Mas você tenha cuidado com muita religião estranha. Vamos adorar o bode preto. Ó, o bode preto, papai, bode preto. Quem é esse bode preto? É o demônio. Aí ele fica lá. Ele fica fazendo o que ali? Você acha que é um orgulho dele para me adorar? Não, aquilo é comida para ele, aquilo é energia, aquilo é moeda. Aí ele fica forte. Ele pode usar essa força hoje, amanhã, depois. Essa força ele guarda num lugar e ele usa quando ele quiser. Então a fonte da adoração, adoração a Satanás, adoração a lugares. Eu vou adorar agora essa árvore aqui. Ó, árvore bonita, ó, grande árvore sagrada. Só que quando eu estou fazendo isso, a energia do meu peito vai para a árvore. E essa árvore ela fica energizada, cheia de energia, chamada energia do centro atômico existente no peito do homem. E depois um espírito vem e fica no lugar dessa árvore e fica... Pode ser um demôniozinho, pé de chinela, fuleirinha. Mas aí com essa energia ele cresce e fica forte. Então a primeira fonte que eu destaquei da fonte ectoplasma é adoração. Mistérios, né? Mistérios. Uma vez eu fui com minha esposa para um lugar onde se adora uma menina que morreu estuprada, não, ela morreu no cacete. Só porque ela fugiu de casa e foi brincar com os amigos. Quando o padrasto chegou, mais a mãe,
padrasto matou ela com uma trava de porta. Então supõe-se que faz milagre nesse local. E esses milagres, as pessoas levam adoração, levam perna, levam braço, tal. E aí ali uma fonte de um ectoplasma muito grande. Pastor, eu vou destruir esses ectoplasmas tudinho, eu vou lá, tal. Não se meta onde não é chamado. Se vierem contra você ou cruzar o seu caminho, meta-lhe fogo santo. Se não, deixe o demônio com o direito dele e faça o seu direito. Eu não vi Jesus dizendo: Satanás, vai lá para a Lua, demônio, vai lá para Marte, ali Júpiter, você fica ali em Marte, você vai para Saturno, você vai para Plutão, que lá é frio, você vai se lascar no frio. Não. Jesus Cristo veio, enfrentou eles, fez o papel dele e ó. A adoração a pessoas também pode fortalecer demônios, ou seja, a pessoa tem um demônio, por isso que os demônios gostam muito de religiões, né, e político. Você tem um religioso lá, aí o cara, aí tá adorando o religioso, né? O religioso, tal. Mas só que por trás do religioso tem um demônio, que é o demônio pessoal dele. Então o demônio, aí o demônio fortalece esse religioso até umas horas. E a pessoa, fulano é demais, ciclano é demais, ele vai fortalecer. Então a adoração a pessoas, a lugares, a estátuas, a deuses, são fontes de ectoplasmia para materialização dos demônios. Entendeu? Entendeu, bichinho? Entendeu? Vamos lá. Sexo. O sexo é uma forma de energia. Quem criou o sexo foi Deus. Quem criou a vagina e o pênis foi Deus. Não foi o Satanás, não. Deus fez o homem, agora levou o Satanás, fez a pimba. Não, vai fazer a vagina. Não. Quem fez foi Deus, meu irmão. Essa parte que você tem aí, foi Deus que fez. Pastor, diga isso não, que essa parte é feia. Feia que nada, rapaz. Se você nascer sem, aí que era feia. Mas você já nasce com ela. Então essa parte aí é abençoada e é um plug de energia. É um pendrive. Podemos chamar até o pênis de pênis drive. É uma fonte de energia muito grande, tanto a vagina como o pênis. E muitos cultos no passado, e até na Segunda Guerra Mundial, né, Hitler fez vários. Hitler fez vários cultos envolvendo o sexo. Os oficiais de Hitler fizeram várias surubas em templos da comunidade vril, né? E ali a mulher se manifestava na hora: faça uma bomba, faça assim, faça lá. Os espíritos se materializavam e eles adoravam o demônio no sexo. E o sexo é muito forte. O sexo é a energia vital. É a energia vital da vida. Todo mundo vem de uma relação sexual. Você vem de uma relação sexual. Pastor, eu não vim. A minha mãe é santa. Sim, é santa, mas o sexo não é demoniado, não. Agora, o sexo pode ser utilizado como fonte para os demônios. Culto de sexo. Hoje está na moda, principalmente nas cidades maiores, troca de casais, suruba, essas coisas. Às vezes ali no meio tem alguns espíritos se alimentando daquela safadeza toda. Você pensa que não é? Cada orgasmo, ele joga no ar bilhões de volts. Ai, levei um choque. Nos templos antigos, onde nasceu o carnaval, né? Culto a Baal, a Dargon, a Moloque. Os caras faziam sexo mesmo, era 10 sacerdotisas com 300 homens. Era o dia todo de sexo. E o demônio só lá, o Moloque lá. Ele ficava com a mão assim, né? Botava uma criança viva na mão dele cheia de brasa. Se fortalecendo, eles precisam disso. A fonte deles é essa. Os caras estão lá adorando, fazendo sexo. Talvez muita gente não goste de história, mas a história, ela se repete e ela nos ensina muitas coisas. Muitas mesmo. E a história de cultos, Moloque, Baal Peor, Dargon e muitos outros demônios
de estalto de demônios, eles eram adorados com mortes de criança, que aí libera, o sofrimento da criança libera ectoplasma, libera energia do peito. E aí é uma energia fortíssima. A criança tem mais energia do que um adulto. Uma criança tem energia por 100 adultos. Uma criança tem energia por 100 adultos. Então por que o demônio bote uma criança viva na minha mão, incandescente de brasa? Pra quê? Aí o cara pega uma criança de 3 meses, a criança... coitada, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí o demônio... Crueldade é fonte de ectoplasma. Por isso que os maias faziam. Aquelas pirâmides maias, astecas e incas não foram construídas por aqueles burros, não. Aqueles eram jumentos que matavam pessoas. Tinha dia que matava 100, 200 pessoas para os deuses. Aquilo ali é pré-diluviano, rapaz. Os maias, tem gente que diz, os maias. Os maias eram os carniceiros. Era. Matavam os outros, faziam culto de sexo, culto de matar gente. O culto de sexo não foi destacado nos maias, mas de matar gente foi muito destacado. Aquelas pirâmides ali não foi eles que fizeram não, viu? Tanto a pirâmide egípcia quanto as pirâmides maias, astecas, incas, chinesas foram feitas pelo povo pré-diluviano. Vamos continuar. Ainda estamos na adoração, sexo. Então o sexo pode ser uma fonte ectoplasmática para o demônio, em suas diversas formas de se fazer e de se ter a relação. Para que fim se tem a relação? Sentimento é uma fonte ectoplasmática, um ódio muito grande. Eu tenho ódio da minha sogra, eu odeio aquela velha. Esse ódio, ele vira energia e o demônio está lá respirando essa energia, fortalecendo. Mas pastor, não me dou bem com sua sogra, deixa ela para lá e viva a sua vida e viva dela, não precisa odiar não. Se não se dá bem, meu amigo, deixa a velhinha para lá, né? Sentimento. Isso também acontece quando se faz sexo com criança. Se a criança fizer sexo e não tiver sentimento de mágoa, rancor e ódio, então não se formará, dificilmente se formará uma ectoplasmia, uma fonte de ectoplasma. Ali foi uma relação permitida e querida, mesmo que a lei dos homens não permita nem a de Deus. Mas ali não há força, porque não há sentimento. Agora, vamos dizer, há uma relação sexual e a menina ou o rapaz fica, ai, eu odeio, ela continua fazendo, continua odiando. Meu amigo, isso é uma fonte terrível. Quando está se fazendo sexo ali e a criança está odiando, então está o demônio. E lá os cabas gemendo lá no chão e o demônio respirando a força do sexo, do estupro, né, da maldade e da raiva que existe nos corações. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, guarda o teu coração, porque ele pode alimentar Deus e pode alimentar o diabo. Se você adora o diabo, você alimenta o diabo. Se você faz algo que gera energia para o diabo, ele se alimenta. Sentimento. Sentimento é uma das grandes fontes de ectoplasmia. Ou seja, aquela criança foi estuprada e morta, antes dela morrer, aquele medo, aquele ódio, aquele sentimento no coração do agressor, aquilo tudo vira uma farofa, um pirão de mocotó pro diabo. O diabo, aquilo ganha as árvores, ganha o chão, como um CD é gravado e absorvido pelo local, que pode se passar 10, 20 anos, se uma pessoa sensível com dor chegar lá, a pessoa vai notar, aconteceu alguma coisa estranha aqui, porque está viva ali. É uma fonte ectoplasmática, é uma fonte do demônio. Lá por detrás das árvores está o demônio. Sai daí que aí é minha fonte. Isso é uma coisa de muita profundidade, que muitas vezes as pessoas nem ligam, mas pode gerar
coisas terríveis. Praga e maldição também pode ser uma fonte ectoplasmática. Isso nós encontramos em Jericó, que foi amaldiçoada por Josué. Encontramos em várias partes da Bíblia. Pessoas que são amaldiçoadas às vezes se tornam uma fonte ectoplasmática. Ela mesma alimenta o diabo bate nela, dá uma surra, faz sexo com ela, joga ela na parede. Você pensa que isso não existe? Se não existe com você, graças a Deus. Mas tem milhares de pessoas que estão passando por isso. E ela tem uma fonte ectoplasmática. Elas mesmas são a fonte, porque elas foram amaldiçoadas. Lugares amaldiçoados, carro amaldiçoado, casa amaldiçoada, prédio amaldiçoado. Você tem que respeitar isso aí. Você notou que meu amigo? Tira o teu corpo fora, porque aí não vai dar pra tu não. Então, as maldições, praga, ou seja, tá ali um cara. Aí a mãe, você é maldito, maldito seja. Eu não sei porque eu tive esse maldito, tu vai sofrer muito, miséria, condenado, maldito, maldito. O demônio nela, blá, blá. E toma energia do peito da mãe para o filho fica energizado. Os ossos deles ficam energizados. Então ele vai vibrar, mesmo de maldição ao redor dele. Ele vai estar passando lá longe, aí o demônio olha e diz, gente, o demônio do Nordeste. Aquele cara tá amaldiçoado, vai encostar, visto que ali, sabe por quê? Ali é uma fonte ectoplasmática pra mim, eu vou ter força. Aí encosta. E ali o cara tá andando e ele tá perto. Porque o cara tá amaldiçoado até a orelha do cara. Fontes ectoplasmáticas. Maldições é uma das fontes. Vamos embora? Atitudes, sentimentos de culpa, pecados também poderão se tornar fontes. Ou seja, o cara tem um pecado, então ele tem uma energia, ele está vibrando uma energia, que era essa energia que o Tumim e o Urim, no peito do sacerdote, acendia e notava logo, o cara tem pecado, o cara está errado, o cara está errado. Existia no peito do sacerdote israelense uma tauba, e essa tauba tinha 12 pedras, e essas pedras eram minerais, dados por Deus no convívio com os judeus. É um equipamento, é um TV plasma do céu, a toque digital. Então, quando o cara estava errado, chegava perto do sacerdote, essas pedras, pecador, tá lascado, aí então o cara já afasta. Sofrimento intenso, ou seja, a pessoa está sofrendo, o marido deixou, a mulher deixou, o emprego deu emprego, está doente, e o cara está lá, ai meu Deus. Aí o demônio se alimenta desse sofrimento. Ele se alimenta também de maldade. Por isso que é o princípio do sacrifício. Quando a pessoa faz uma maldade, a criança libera a energia, ou o homem que está sendo morto libera a energia, então o demônio se alimenta. Por isso, na maioria das festas que tem demônio no meio, sempre haverá mortes. O demônio mesmo vai provocar como forma de sacrifício para ele. Memórias vivas. As memórias vivas é um vídeo que eu tenho que mostra que as memórias são energias vivas. Então onde tem muita memória ruim, tem demônio príncipe. Porque aquelas memórias vivas, elas vão alimentar o demônio e ele vai poder se materializar, ele vai poder fazer algumas atitudes utilizando a energia das memórias que estão ali. As memórias são vivas, são energias vivas, são espíritos vivos. Minerais, né? Onde tem mineral, tem manifestação de demônios. Tanto mineral quanto botijas, né? Ou seja, uma botija, ela tem muita energia daquele cara que enterrou a botija. Então ali tem um anjo bom e um anjo ruim. E quando a pessoa descobre uma botija, ele deve sair do local por, em média, 7 anos, nunca mais passar nesse local. Ou fazer algum ritual que lhe proteja. Senão o demônio da botija mata ele. Porque ali era uma fonte ectoplasmática. Ou seja, ele aparecia, né? Ele fazia procissões, fazia tudo. Algum fantasma não. Era uma fonte de ectoplasmia. Aqui na Paraíba tinha uma amiga minha que tinha um sítio e de noite apareciam procissões, né? Ave Maria. Aí todo mundo via um bocado de gente. Onde é que esse pessoal está passando? Só que eram fantasmas.
Até que houve um casal da Bahia e escondido tiraram uma botija enorme do terreno dessa mulher que estava passando por necessidades. Olha só, a botija na frente da casa dela. Ou seja, a botija era uma fonte ectoplasmática de materialização dos espíritos. Pensamento. O pensamento também é uma forma de ectoplasmia. Quando você pensa, você gera uma energia ao redor de você. E quando você pensa numa pessoa, essa energia forma um cordão e vai até essa pessoa onde ela estiver. Ou seja, eu pensei em Chiquinho, 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 Chiquinho. Aí a orelha de Chiquinho começa a arder, porque eu mandei um Bluetooth para ele, uma energia para ele. Então o pensamento também é uma forma de energia. Não se deve pensar naquilo que não quer. Você tem que pensar naquilo que quer. Se você quer respeito, pense no respeito, né? Ou seja, se você pensar no desrespeito, aí essa energia mesmo pode atrair o desrespeito para você. Se você quer riqueza, pense na riqueza, pense nas coisas. Mas não pense na pobreza, senão vem. Então pense naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Pois bem, deixei bem claro sobre as fontes ectoplasmáticas. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Tem aqui, clique aqui, se inscreva. Você tem que estar alongado no seu canal. Você clica, se inscreve e você vai ter toda semana 5, 6, 10 pregações para você e estudo da Bíblia. Pois bem, falamos sobre a realidade da materialização dos espíritos e o perigo que essa realidade nos oferece ao homem. Agora falamos sobre as fontes de materialização, que são chamadas fontes ectoplasmáticas. E agora vamos para o terceiro vídeo, falando sobre como tampar essa fonte. Em visões, essa fonte aparece como um poço. Ela teve uma visão de um poço. Aí saiu um bocado de bicho de dentro desse poço. É uma fonte. Ok? Em visões elas aparecem também. Ou seja, pontes, pontes negras passando animais, bichos, portões gigantes. Aí geralmente a gente chama de sonho de portais do inferno. Mas os portais do inferno são fontes ectoplasmáticas que dão ao inferno a capacidade de agir no mundo da matéria. Que o Espírito Santo te proteja e me proteja e seja bendito e bendita. Assunto interessante. Agora vamos como a gente vai fechar essas fontes. Paz e luz em sua vida. Materialização dos espíritos. Está quebrada em nome de Jesus. Sangue de Jesus.